Olá pessoal, se você está preocupado com a sua saúde e gostaria de saber como essa imensidão de produtos químicos para a limpeza funcionam, bom, eu recomendo que você continue nesse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química e antes de passar para o vídeo propriamente dito, apenas lembrando, as promoções na plataforma de cursos da Universidade da Química, ou seja, os valores promocionais para as assinaturas semestrais, anuais e as assinaturas full, vão até o dia 30 de junho de 2020. Então, estamos aí alguns dias antes de acabar a promoção. Bom, vamos lá para o vídeo em si, para o teor do vídeo. Nós sabemos que muitos produtos químicos têm sido utilizados para a higienização. Então, utilizamos álcool em gel para lavar as mãos, nós utilizamos, lavar não, é para higienizar as mãos, nós usamos solução de água sanitária, hipoclorito, para fazer a limpeza da casa, mas como que esses produtos funcionam? E mais ainda, esses são os únicos? Não, nós temos outros compostos que podem ser utilizados. Já pediram para que eu falasse, por exemplo, sobre os quaternários de amônio, eu vou falar nesse vídeo. Já pediram para que eu falasse sobre o peróxido, inclusive tem até alguns vídeos circulando sobre como produzir ali uma solução de peróxido para tentar combater o coronavírus, né, na limpeza de superfícies, da mesma forma que as soluções de água sanitária. Eu vou falar sobre esses produtos e como eles funcionam do ponto de vista químico. Lembrando, isso daqui é um canal de química. E aí, mesmo que você não goste de química ou não conheça química, mas queira saber como que esses produtos funcionam do ponto de vista químico, bom, isso nós vamos falar aqui no vídeo. O nosso inimigo é esse cara aqui, é o coronavírus. Bom, eu estou mostrando a estrutura dele porque, essencialmente, esses materiais que têm por objetivo limpar as superfícies, eles, na verdade, têm características químicas que conseguem atuar diretamente na estrutura do coronavírus, né? A ideia desses produtos químicos é destruir a estrutura do coronavírus. Alguns atacam em uma região, outros atacam em outra região. Eu sei que a maior parte de vocês sabe, mas falando brevemente da estrutura, isso daqui é o código genético, é o RNA. Dentro dessa cápsula, nós temos o RNA e nós temos o tipo de proteína que nós chamamos de proteína N. Fechando essa cápsula, nós temos aqui o seu envelope, nós temos uma membrana formada por lipídios, um termo mais técnico seria uma bicamada fosfolipídica. Isso aqui vai ser importante para a gente entender a atuação desses produtos químicos. Aqui nós temos algumas outras proteínas, a proteína M, a proteína E, são proteínas estruturais, e aqui nós temos a proteína S, a proteína spike, que é a chave que permite que ele invada as células. Essencialmente, os produtos de limpeza, que tecnicamente podemos chamar de produtos saneantes, eles atacam de duas formas. Ou através de forças intermoleculares, um assunto que é ensinado na escola, nas aulas de química. Então, ou eles funcionam através de forças intermoleculares, eles vão interagir com a estrutura química do coronavírus, provocando a desestabilização de proteínas ou das membranas, ou eles atuam como agentes oxidantes, ou seja, eles vão levar à oxidação da estrutura. Então vamos lá, vamos ver 5 classes de compostos e como eles atuam. O primeiro, ou a primeira classe, são os álcools, esses são com certeza os mais famosos. O álcool que nós utilizamos para a limpeza das mãos é o etanol, o álcool etílico. Em termos de natureza química, é o mesmo álcool presente lá na cachaça, nas bebidas alcoólicas ou o álcool combustível, só que aqueles que nós utilizamos na limpeza dentro de casa, principalmente para passar nas mãos, tem alguns cuidados prévios, tá? Não é feito de qualquer maneira. Um outro álcool que também é utilizado é o álcool isopropílico, só que geralmente o álcool isopropílico, aí sim, ele é o que nós utilizamos mais para limpar superfícies, limpar a tela, por exemplo, do celular, do tablet, do computador. Essencialmente, o álcool ele atua na desnaturação das proteínas e leva também ao colapso das membranas. Como assim? O que é desnaturação das proteínas? Como eu mostrei para vocês, aquela estrutura do coronavírus é formada essencialmente por proteínas. Bom, as proteínas elas precisam ter uma estrutura bem definida para funcionar bem. Essa, então, é um aspecto fundamental. Se elas mudam essa estrutura,
Se elas ficam, por exemplo, mais alinhadas ou mais enroladas, se a estrutura proteica for modificada, essa proteína estrutural pode ser inativada. Bom, as proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos, é uma estrutura essencialmente polar. Temos átomos de oxigênio, temos átomos de nitrogênio, e esses átomos conseguem interagir muito bem com os álcools, conseguem interagir muito bem com a hidroxila do álcool, nessa parte aqui, esse grupo OH. Então aqui nós temos um esquema, essa linha aqui seria uma estrutura proteica. E aqui nós temos alguns grupos. Aqui nós temos a interação desse grupo aqui, que tem um grupo OH, estão vendo aqui? Ele interage com esse grupo, que também tem um grupo OH. Aqui nós temos uma ligação de hidrogênio. Aqui nós temos outras interações que são mais fracas. Aqui na representação são chamadas de forças de London, podemos chamar de forças de Van der Waals. Quando nós adicionamos álcool, ou seja, quando o álcool entra em contato ali com a estrutura do vírus, o álcool, por ter o grupo OH, ele acaba interagindo também com esses grupos e acaba mudando a estrutura proteica. Vejam, né? Agora ela está um pouco mais aberta. Por quê? Porque essa interação aqui levou ao rompimento da interação anterior. E, por consequência, as interações mais fracas também acabam se rompendo, né? Porque agora a proteína está deformada. Então, essa daqui é a atuação do álcool, isso que nós chamamos de desnaturação das proteínas. Só que ele tem um segundo efeito que é em cima da chamada bicamada fosfolipídica. Aqui nós temos a membrana do vírus, é uma bicamada que contém um grupo polar, a parte fosfo, e uma parte apolar, que é a parte lipídica. Ocorre que o álcool consegue interagir muito bem com a parte fosfo, né, com esse grupo polar, com a chamada cabeça polar. E isso meio que faz com que a membrana não fique tão estável, o que possibilita também a destruição do vírus, o vazamento do código genético, do RNA, ou seja, uma outra forma de ataque do álcool. A concentração ideal para que esse álcool funcione, o álcool etílico, é que ele esteja entre 60% a 90% em NPM. Na verdade, o pico mesmo é o álcool 70, seria a situação ideal, em NPM. Se você não sabe o que é NPM, tem um vídeo aqui onde eu explico a diferença entre NPM e GL, mas o ideal seria 70 em NPM, mas tem uma faixa de trabalho entre 60% a 90%. Se for mais concentrado do que 90%, ele pode evaporar muito rápido, não é tão eficiente. Então é assim que funciona o álcool. Ou ele provoca a desnaturação proteica do vírus, ou ele leva ao colapso da membrana. Vamos para uma outra classe de compostos, que são chamados quaternários de amônio. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é um quaternário de amônio. É uma estrutura dessas. De uma maneira geral, nós chamamos de surfactantes. Aqui nós temos um cátion amônio, quaternário, porque esse átomo de nitrogênio está fazendo 4 ligações, e com isso ele fica com uma carga positiva. Essa estrutura é polar, e aqui nós temos uma longa cadeia, que é uma estrutura apolar. O etanol tem essa cadeia muito pequena, então a gente nem considera como tendo uma contribuição apolar. Mas esses quaternários de amônio têm. Esse tipo de molécula, de uma maneira geral, nós chamamos de moléculas anfifílicas. Significa que elas podem atuar tanto em uma região polar quanto em uma região apolar. Aqui nós temos 2 exemplos específicos de quaternários de amônio e eles atuam diretamente na membrana. Só que, diferentemente do álcool, que só interage com a parte polar da membrana, os quaternários de amônio atuam na parte polar. Então aqui nós temos a cabeça polar, fósforo da membrana, que interage com essa parte carregada. E aqui nós temos a interação apolar, da longa cadeia do quaternário com a parte lipídica da bicamada fosfolipídica. Ocorre então que eles vão se misturar ali com a estrutura lipídica, né, com a membrana do vírus, e desestabiliza com isso a membrana. Dependendo da quantidade, podemos até dizer que o vírus fica solubilizado nesses quaternários de amônio. Essencialmente, sabões e detergentes atuam de uma maneira muito parecida. Não são quaternários de amônio, mas eles também apresentam uma região polar, uma cabeça polar, e uma cauda apolar. São substâncias que são realmente muito úteis para a limpeza. Bom, além dos quaternários de amônio, nós temos o fenol e outros compostos fenólicos. Só que aqui a gente não entende muito bem como funciona o mecanismo, mas nós temos algumas ideias. Uma delas é que eles também levam à desestabilização da membrana, conseguem interagir ali sobretudo com a parte polar e levam à inativação de algumas enzimas fundamentais. Para quem não conhece, esse carinha aqui é o fenol. O fenol ele é muito efetivo, mas é muito tóxico.
O que nós utilizamos mais são derivados do fenol. Aqui eu destaquei em azul na estrutura fenólica. Por exemplo, temos o timol, temos o ortobenzil paraclorofenol e temos o triclosan. Triclosan talvez seja um pouco mais famoso. Eles são bem eficientes, sim. O problema é que eles são corrosivos e se nós utilizarmos por conta própria, em alta concentração, eles podem provocar irritação na pele, irritação nos olhos. Não é bom limparmos superfícies com essas substâncias, onde, por exemplo, podemos colocar alimentos, onde tem criança perto. É necessário tomar bastante cuidado. Mas sim, eles são eficientes. Esses três compostos, essencialmente nessas três classes, atuam através de forças intermoleculares. Os próximos compostos atuam na forma como agentes oxidantes. Talvez depois do álcool em gel, do etanol, o outro produto saneante que tem sido muito utilizado devido ao fácil acesso é a água sanitária. A água sanitária ela fica dentro dessa classe de cloro e seus derivados. Inclui-se nisso o próprio Cl2, o próprio gás cloro, o hipoclorito de cálcio, que tem uma utilidade mais industrial, o hipoclorito de sódio, que nós compramos na forma diluída como água sanitária, e o Cl2O. Eles atuam, sobretudo, oxidando a estrutura do vírus, então são agentes bem mais efetivos. Especificamente falando sobre a água sanitária, e eu já tenho um vídeo aqui falando como que deve ser o preparo, como que deve ser a diluição no uso da água sanitária, isso é muito importante. Falando especificamente sobre a água sanitária, nós precisamos tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que não é bom nós misturarmos a água sanitária com outros compostos. Aqui nós temos uma reação colateral. Vamos supor que eu misture a água sanitária com alguma substância ácida. É possível nós formarmos aqui o Cl2. O Cl2 é um gás muito efetivo contra o coronavírus, mas contra as pessoas também. Se você produz Cl2 e você já é em um ambiente fechado, você pode sofrer asfixia, não é legal, não é legal. Então não misture a água sanitária com outras coisas querendo potencializar. A água sanitária por si só já é bem eficiente. Só que a água sanitária tem um problema. Como que nós produzimos água sanitária? Nós pegamos NaOH, soda cáustica, pegamos Cl2, borbulhamos Cl2 numa solução de soda cáustica, geramos NaCl, água e o hipoclorito de sódio. Esse meio, por termos utilizado OH-, é um meio muito básico. E além disso, o próprio hipoclorito ele reage com a água, temos uma solução, e ele sofre hidrólise básica. Então o meio é básico, o pH está lá em cima, o pH está em torno de 10. O hipoclorito de sódio ele até funciona, ele é um oxidante forte. Aqui embaixo, em vermelho, nós temos a reação de redução do hipoclorito. Essa reação indica que ele é um bom oxidante e ele tem um potencial bem elevado, 0,81. Só que quem de fato atua como oxidante, quem de fato funciona muito bem, dezenas de vezes mais poderoso do que o hipoclorito, é o ácido hipocloroso. Então o hipoclorito é o ClO-. O ácido hipocloroso é o HClO. Veja que o potencial é bem maior, 1,48. Esse sim é um oxidante muito forte. Só que como que a gente produz isso, né? Porque se a gente pega o hipoclorito de sódio e coloca em meio ácido, a gente acaba formando Cl2. Como que a gente consegue produzir o hipoclorito de sódio? De novo, no vídeo que eu gravei anteriormente, que deve ter aparecido aqui no card, eu explico com detalhes isso, enfim, mostro ali alguns gráficos, mas a dica é, nós precisamos diluir a água sanitária. A água sanitária diluída na quantidade adequada, ela é muito mais eficiente para nós limparmos superfícies do que utilizarmos a água sanitária pura, sem adicionar água para a diluição. Isso foge ao senso comum, mas a química não é o senso comum, por favor. Tem muitas pessoas aparecendo, se achando químicos, que podem falar qualquer coisa, que entendem que isso funciona. A química não é alquimia, ela não segue o senso comum, não tem misticismo, não tem eu acho. São anos de estudo para compreender, para entender como funcionam essas substâncias. No caso da água sanitária, ela vai funcionar muito bem quando ela é diluída, porque ao ser diluída, nós reduzimos o pH e conseguimos formar mais ácido hipocloroso. E esse sim tem um efeito muito mais intenso, ele é muito mais poderoso do que o hipoclorito.
E por fim, a nossa última classe de compostos, o vídeo já está ficando bem grande, são os peróxidos. Os peróxidos, eles também atuam oxidando a estrutura do vírus. O peróxido mais conhecido é o peróxido de hidrogênio, que nós compramos na forma de água sanitária. Só que não é nem o peróxido em si que é o agente ativo. Acontece o seguinte, esse esquema aqui demonstra isso bem. O peróxido de hidrogênio, ele consegue atravessar a membrana e ali ele acaba reagindo com alguns cátions metálicos, ferro 2, cobre mais, e ele acaba sofrendo uma reação. Ele reage, ele forma esse carinha aqui, ó, OH ponto. OH- é hidroxila, OH ponto é o radical hidroxil. E é o radical hidroxil que acaba destruindo a estrutura proteica. Ele acaba atacando grupos sulfodrilas, ácidos graxos, quando é o caso, cadeias laterais de aminoácidos, retira átomos de hidrogênio. Ele, o OH ponto, que é realmente o agente ativo. No caso das soluções antissépticas de peróxido de hidrogênio, elas costumam variar de 0,5% a 35%, dependendo ali da superfície, dependendo do caso. As que nós compramos não chega a essa concentração, até porque peróxido, 35%, é muito concentrado e muito perigoso. Eu acho que o máximo que a gente consegue acesso são soluções de 6%. Mas, para deixar claro, do ponto de vista químico, o agente ativo não é nem o peróxido de hidrogênio em si, o H2O2, mas sim o radical hidroxil que é formado. Uma outra substância baseada em peróxidos, ela própria é um peróxido, é o ácido peracético, ou APA. O ácido peracético ele é muito reativo, e olha, isso aqui não tem nada a ver com ácido acético. Lembra lá do químico autodidata que falou que o vinagre era o milagre no combate ao coronavírus? Não, o ácido peracético nada tem a ver com ácido acético. Não estão correlacionados diretamente. A gente até consegue produzir o ácido peracético através do ácido acético, só que precisamos ali de outros reagentes. O ácido peracético, o APA, ele sim, um peróxido, ele é muito reativo. Ele consegue ter efeitos antissépticos em concentrações de 0,001 a 0,2%, ou seja, um pouquinho só de ácido peracético já faz com que a superfície fique limpa. Bom, ele consegue limpar a superfície, mas obviamente ele é perigoso, ele acaba sendo muito reativo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Apresentar a vocês essas classes de compostos que são utilizados para limpeza e para vocês terem uma ideia de como eles funcionam. Ah, peróxido pode ser útil? Pode ser útil. Quaternário de amônio pode ser útil? Pode ser útil, funciona bem. Derivados fenólicos funcionam? Funcionam, é necessário tomar cuidado. Todo esse vídeo foi baseado nesse artigo que foi publicado no último número da Química Nova. Estou gravando esse vídeo no final de junho de 2020 e o último número da Química Nova é o número 5 do volume 43. O título do artigo é A Química dos Saneantes em Tempos de Covid-19. Você sabe como isso funciona? Esse é um artigo fantástico, muito bem escrito, de fácil leitura. Assinam esse artigo a Maria Lima, o Ramon Almeida, a Francine Fonseca e a Caroline Gonçalves. Não sei se alguns dos autores seguem a Universidade da Química. Se segue a Universidade da Química, então parabéns pelo seu trabalho. Se vocês gostaram do vídeo, eu agradeço eventuais elogios, mas também elogiem o trabalho desse artigo, que está muito bom. Eu vou deixar o link, se eu não deixar, vocês me lembrem. Então, deem uma olhada lá no artigo, tá? Não precisa pagar nada. A Química Nova tem acesso gratuito. Só um ponto interessante, o artigo ele foi recebido em 14 de maio e aceito em 18 de maio de 2020. 14 de maio. No texto ele fala que o Brasil tem pouco mais de 10 mil mortes pelo coronavírus. Estamos a um mês e meio da data desse artigo, as coisas mudaram bastante. Então, pessoal, por favor, se gostaram do vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo, eu acho esse vídeo interessante de ser compartilhado. Se você for novo por aqui, gostou desse vídeo, gostou da Universidade da Química, não sai sem se inscrever no canal, pessoal. É muito importante para o incentivo ao meu trabalho, tá certo? Então, valeu e até o próximo vídeo.